Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Luiz Amarante, bacharel em Farmácia e Bioquímica e doutor em Farmacologia. Hoje nós falaremos sobre a imunidade inata. Habitamos um belo planeta e o compartilhamos com várias espécies animais e vegetais, mas algumas dessas espécies podem nos causar doenças, como os vírus, as bactérias, os fungos e diversos parasitas. Além disso, somos expostos diariamente a algumas toxinas e também à poluição ambiental. Estamos por aqui há milhares de anos e já somos mais de 8 bilhões de habitantes. Então, como conseguimos sobreviver em um ambiente tão hostil? Muito embora as doenças infecciosas dizimarem milhões de vidas todos os anos, a história da humanidade continua. Podemos sugerir algumas respostas a essa indagação. A primeira delas é que a maioria dos micro-organismos é inofensiva ou até mesmo benéfica, como a microbiota residente, que nos auxiliam na digestão de alimentos e na síntese de vitaminas do complexo B e vitamina K. Impedem a colonização do intestino e das mucosas por patógenos e também participam do processo de apresentação de antígenos ao sistema imune, o que reduz, e muito, as alergias causadas por alimentos e toxinas ambientais. Principalmente a partir do século XX, os métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças têm evoluído e muito. E apesar da fome ainda ser um flagelo mundial, não podemos negar que atualmente há uma melhora substancial na oferta de alimentos para a população. E uma pessoa bem nutrida é uma pessoa mais saudável. E somos providos também de um complexo sistema imunológico, ou imunidade, que pode ser dividida em imunidade inata ou natural e imunidade adaptativa ou adquirida. Ambas atuam de forma conjunta e complementar, mas é a imunidade inata a nossa primeira linha de defesa contra as infecções. A imunidade inata é uma resposta rápida e estereotipada. É inespecífica, com baixa capacidade para distinguir os diferentes tipos de patógenos. Não forma células de memória e, por isso, não confere imunidade permanente. Por outro lado, a imunidade adaptativa, embora com início um pouco mais tardio, é específica e consegue reconhecer qual micro-organismo está infectando o indivíduo. Neste tipo de imunidade, nós temos a formação de células de memória, que nos confere imunidade permanente ou pelo menos duradoura. A imunidade inata compreende mecanismos externos e mecanismos internos. Os mecanismos externos impedem a penetração do patógeno, como as defesas ou barreiras estruturais, a pele, as mucosas, os pelos, a cera e o muco. Ou ainda os expulsam do sistema respiratório. São exemplos os cílios da traqueia, a tosse e o espirro. Até mesmo a lágrima e o suor e outras substâncias químicas como o suco gástrico e a acidez geniturinária fazem parte da imunidade inata. Além disso, a flora microbiota residente, ao impedir a colonização das mucosas por patógenos, são grandes exemplos de nossas defesas naturais. Os mecanismos internos são constituídos por células e por substâncias químicas. Entre as células, nós encontramos os fagócitos e as células natural killer. Como exemplo de substâncias químicas, nós temos as citocinas, produzidas por diversos tipos celulares,
e o sistema do complemento. Esses mecanismos internos, além de seu papel específico na imunidade inata, em determinadas condições, convergem para a elaboração da resposta inflamatória, que é o primeiro mecanismo de defesa frente a um dano tecidual, sendo caracterizada por um conjunto de alterações celulares, vasculares e bioquímicas com o objetivo de restabelecer a integridade do organismo injuriado. Apresenta como sinais e sintomas clínicos característicos o rubor, o calor, a dor e a perda da função. Dada a sua importância, a resposta inflamatória será vista em aula específica. Os fagócitos são os macrófagos teciduais, as células sanguíneas neutrófilos e monócitos e as células do sistema nervoso central, micróglias. Essas células, quando se deparam com um micro-organismo invasor, têm a capacidade de englobá-los e digeri-los. Além disso, os macrófagos ainda atuam como células apresentadoras de antígenos, como veremos oportunamente. As células natural killer, ou exterminadoras naturais, foram identificadas pela primeira vez em 1975. Estão presentes no sangue e nos tecidos linfóides, mas não necessitam de maturação química e se proliferam mesmo em animais timectomizados. Embora sejam linfócitos, alguns autores não as consideram células T ou B, pelas suas características fenotípicas e de linhagem. O seu efeito citotóxico é decorrente da produção de citocinas, especialmente a interleucina 3, o interferon gama e o fator de necrose tumoral alfa, que causam a lise de células infectadas por vírus, células tumorais, principalmente leucêmicas, mas também estão envolvidas nos processos de rejeição de órgãos transplantados e, talvez, na patogênese de algumas doenças autoimunes. As citocinas são glicoproteínas solúveis, secretadas por vários tipos celulares, inclusive fagócitos e linfócitos T. A sua secreção é um processo rápido e autolimitado, e não se acumulam como moléculas pré-formadas. Possuem diversas funções na modulação da resposta imune, tanto inata quanto adaptativa, e em seus mecanismos efetores. São moléculas pleiotrópicas, ou seja, podem atuar sobre diversos tipos celulares. As principais citocinas são as interleucinas, os interferons, os fatores de necrose tumoral, os fatores estimuladores de colônias e ainda os fatores de crescimento. O sistema do complemento é um importante mecanismo da resposta imune inata. Vários autores contribuíram para a identificação do sistema do complemento. Ainda em 1893, Burnham demonstrou que antissoros recém-colhidos causavam a lise celular. Entretanto, quando aquecidos a 56 graus centígrados, havia uma perda da atividade citolítica. 2 anos depois, Bourdet demonstrou que soro de cabras imunizados com Vibrio cholerae causava a lise do vibrião. Entretanto, quando aquecidos ou quando envelhecidos, ocorria a perda da atividade citolítica. Mas, quando adicionado ao experimento soro recém-colhido, agora de cabras não imunes, voltava-se a observar a lise do vibrião. Bourdet concluiu que havia no soro 2 substâncias diferentes, uma específica e termoestável, os anticorpos. A outra, uma substância inespecífica e termolábil, a alexina, que hoje chamamos de complemento. A partir do século XX, passamos a compreender que o complemento não é uma única substância, mas um complexo sistema composto por mais de 30 proteínas, principalmente plasmáticas, mas também encontradas na membrana celular, que são ativadas sequencialmente e em cascata, por 2 vias,
a clássica e a alternativa. Possui um papel primordial na imunidade inata, na eliminação de complexos antígeno-anticorpo da circulação e na resposta inflamatória, mas tudo isso vai ser visto oportunamente. Por enquanto é só. Na próxima aula, veremos a imunidade adaptativa. Conto com vocês lá!